Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. Já o homem que não lê vive apenas uma. Legal essa frase, né? Sabe de onde eu tirei ela? De um livro. É uma passagem de Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, mais conhecido como Game of Thrones. E por que eu tô falando isso? Bom, primeiro, para dar uma cutucada, e depois que o assunto de hoje é um livro, uma HQ. Um título que eu gosto muito, que mostra pra gente a importância das histórias e das ficções. De que eu tô falando? Tô falando de Planetary. Mas William, de novo uma HQ que você gosta bastante? Sim, porque o canal é meu e eu falo do que eu gosto. Brincadeira, pessoal, porque em alguns momentos a gente tem que falar de alguns assuntos não tão legais. E no caso desse vídeo, são 2. Mas segura aí, solta a vinheta que a gente já volta pro papo. Bom, galera, beleza? Eu sou o Willy e tô aqui para mais um fanzine. O primeiro assunto não tão legal desse vídeo eu já vou tratar já. O outro eu vou deixar um pouquinho mais pro final. Bom, quando eu tava com o conteúdo para esse vídeo praticamente pronto, eu me deparei através de um texto do Érico Assis, do blog que ele mantém na página do Companhia das Letras, com uma notícia péssima, mas que infelizmente se mostra um pouco mais comum do que a gente gostaria. O autor de Planetary, Warren Ellis, foi acusado por mais de 60 mulheres de assédio sexual. Pelo que eu vi, é uma notícia de julho, da qual eu não tinha tido contato ainda. A acusação é de que ele se fazia valer da sua influência na indústria, prometendo ajudar jovens artistas, mulheres, em troca de alguns favores. Quando confrontado, ele praticava o gaslight, onde os fatos são deturpados a favor do abusador. E inclusive ele dizia então que poderia ferrar elas, que assim elas nunca conseguiriam ter uma carreira no mercado de quadrinhos ou paralelo. Péssimo. No texto, Érico aborda inclusive a decepção que a gente pode ter com alguém de que, de alguma maneira, a gente admira e a sinuca de bico que isso traz. Logo me deparei então com o dilema de falar ou não sobre a obra que leva o nome do cara. Mas como vocês perceberam, eu decidi falar. Um dos pontos principais para essa minha decisão é que, nesse caso, a obra inclui outros 2 nomes, no caso o ilustrador John Cassaday e a colorista Laura Martin. E, na minha opinião, eles não precisam pagar por isso. E outra, só para ficar num exemplo mais recente, do Harry Potter. Uma obra que foi importante para tanta gente parece que até ganha vida própria, porque ela não pode ser totalmente ignorada. Assim como eu não vou ignorar o que Planetary significa para mim. Seria hipócrita da minha parte dizer o contrário. Então eu alterei algumas coisas no texto e vou focar exclusivamente no título. Recentemente, em Território Lovecraft, ou Lovecraft Country, livro do autor Matt Ruff, que vem sendo adaptado pela HBO, que eu estou lendo, inclusive, e vendo ao mesmo tempo, e vai ter vídeo aqui também, a gente presencia uma conversa entre Atticus Freeman, um dos personagens principais da história, e seu tio George, onde eles discutem as incríveis histórias realizadas por homens terríveis. No caso, o tema do papo era o autor que empresta nome ao título, Lovecraft. Atticus, desde pequeno, gostava muito de literatura pulp, o que fazia Montrose, seu pai e irmão de George, pegar muito no pé dele, por conta de alguns autores ou personagens. Por exemplo, John Carter, que antes de se aventurar por Marte, era um soldado confederado, ou seja, lutava pelo lado escravocrata da Guerra Civil Americana. Mas apesar disso, ele nunca o proibiu de ter contato com essas histórias. Para Montrose, o mais importante sempre foi você saber sobre aquilo que você está lendo. George, que assim como Atticus ama essas histórias, complementa ainda dizendo que seu irmão não estava completamente errado. E diz que as histórias são como pessoas. Nós podemos amá-las, mas isso não quer dizer que elas são perfeitas. E diz ainda que ele não fica irritado com as histórias, mas que às vezes elas o decepcionam e até nos dão uma punhalada no coração. Contextualizando para quem não sabe, Atticus, George e Montrose são personagens negros. Assim, deixo claro aqui que eu não compactuo com nenhuma atitude do cara, a intenção aqui também não é passar um pano para ele. Então, de coração apunhalado, eu decidi não ignorar o que Planetary significa para mim. E mais do que isso, decidi não direcionar minha frustração para a história. O mais importante agora é o que vai ser daqui para frente. Se eu vou comprar outras obras do cara, se eu vou fazer vídeos sobre outras obras, não relevar mais o nome dele. Posso até pensar mesmo que foi a Britney Spears que escreveu Planetary.
super divertida. Mas principalmente deixar para vocês decidirem, o foco aqui vai ser a obra. E é sério, pessoal, eu gosto muito de Planetary, tanto que é a terceira vez que eu leio a obra completa. Mas quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Isso é meio que natural pra gente. Forçando um pouco a barra agora, eu vou citar o holandês Johan Huizinga. O papo vai ficar acadêmico agora. Em Homo Ludens, o historiador coloca o jogo, a ludicidade, como sendo algo inato para o ser humano. E se a gente puxar esse jogo, essa ludicidade, para o jogo imaginativo das histórias? Será que elas também não são essenciais pra gente? Eu acredito que sim, até porque desde que somos o que somos, contamos, narramos, inventamos fábulas e ficções. E a gente faz isso na construção de um processo que nos ajuda a entender a realidade. Inclusive é exatamente por isso que a gente está aqui, indicando HQs, filmes, música, livros. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Mas, e se de alguma maneira essas histórias estivessem ameaçadas de serem descobertas? Lançado entre 98 e 2009 pelo selo Wildstorm, que hoje faz parte da DC Comics, Planetary, escrito por Warren Ellis, ilustrado por John Cassaday e colorido por Laura Martin, teve 27 fascículos até a sua conclusão. Mas espera aí, 11 anos e apenas 27 edições? Sim, a obra sofreu longos hiatos, seja por problemas de saúde envolvendo a equipe criativa, ou até mesmo os prazos, já que cada número só era publicado quando agradava a todos. No Brasil, o título saiu pela Pandora Books, Devir, Pixel Media e 2 vezes pela Panini. A primeira vez em 4 edições e a segunda vez em 2 edições compiladas. Na história, conhecemos a Fundação Planetary, uma espécie de agência com filiais pelo mundo todo, que busca pesquisar, estudar e entender os fenômenos mais extraordinários do globo e fora dele também. Assim, somos apresentados a poderosa Jaquita Wagner, que tem super força, super visão, super velocidade. A genética dessa moça é forte. Ao baterista, um cara que tem a capacidade de sintonizar, entender e até mesmo controlar toda a informação ao seu redor. Esse personagem é muito interessante, principalmente quando ele compreende magia também como informação. Nessa hora, Grant Morrison e Alan Moore deram um high five. E por último, ao gélido e misterioso Elijah Snow. Esse é o núcleo principal da equipe, que anteriormente também contava com Ambrose Chase, falecido, que tinha a capacidade de criar uma espécie de campo de força que mexia com as probabilidades da física. Detalhe que ele é muito importante para a história. Tá, mais um grupo de super-heróis e tal. Não. Mais do que vigilantes, esses personagens são arqueólogos, ou, como são nomeados na série, arqueólogos do impossível, que buscam escavar e entender os mistérios e os segredos do século XX de uma maneira um pouco diferente. Pensem em todas as inovações e coisas fantásticas que aconteceram em 100 anos. Todas as descobertas da física, da medicina, as tecnologias, os avanços. Coloque aí também as guerras, catástrofes, tudo mesmo. Agora, pensem nas histórias que tudo isso gerou, seja na forma de quadrinhos, games, literatura, todos os mitos, criaturas fantásticas, aventuras, viagens no tempo ou entre dimensões, tudo. É aí que essa turma entra em ação, desbravando e contando a história do século XX através de suas histórias, sim, de suas ficções. Cada edição de Planetary é a face de um mosaico maior, um quadro de 100 anos de aventuras e fantasias que, mesclados, criam uma concepção daquilo que chamamos de realidade. Ilhas com monstros gigantes, civilizações avançadas escondidas no meio de florestas, fantasmas vingativos nas ruas de Tóquio, vampiros, detetives, espaçonaves que singram universos multidimensionais, super seres que voam, usam lanternas, magos, e tudo isso não é tratado de forma literal, mas sim de uma forma referencial, mas que você identifica facilmente. Por quê? Porque tudo isso é cultura pop. História e ficção se cruzam, construindo uma terceira linha de fatos, como por exemplo a extinção dos dinossauros, que aqui não aconteceu por conta da queda de um meteoro, mas sim de uma nave extradimensional. Só para citar um exemplo. E é lógico que essa história precisava de vilões. E aqui eles aparecem na figura dos quatro, uma espécie distorcida de quarteto fantástico. E o que eles querem? Deter esse conhecimento, porém não compartilhar. Mas o erro é sempre querer ser maior que as histórias. Um outro detalhe interessante envolvendo as 27 edições de Planetary é que cada uma foi concebida para ter uma identidade própria, inclusive capa e lettering, a marca Planetary,
Todas elas seguiam uma estética, um estilo. Em alguns casos, até a própria diagramação era influenciada por isso. E aqui cabe um elogio especial ao ilustrador John Cassaday. É incrível como ele entrega uma arte tão sofisticada e equilibrada com traços limpos. É algo com uma pegada clássica, mas que tem uma identidade própria e moderna. E claro, Laura Martin. As cores aplicadas aqui são fantásticas, para não usar outro termo. E é notável a evolução deles. 11 anos, 27 fascículos, a coisa só melhora. O título foi indicado 2 vezes ao prêmio Eisner. Em 2000, 2 categorias, melhor série nova e melhor série continuada. Em 2002, melhor série continuada. Planetary não entrega só uma viagem enciclopédica pelas ficções do século XX. Ele entrega um reconhecimento real de termos essas histórias com a gente e como elas nutrem o que somos. A obra nos mostra o porquê de gostarmos de tudo isso, de termos um cantinho acolhedor ali. Precisamos do lúdico e do fantástico para, assim como nas palavras de Elijah Snow, manter este mundo estranho. E vamos manter assim. Então, aproveitando o gancho, vamos ao segundo assunto não tão legal desse vídeo. E ele envolve exatamente o acesso a essas histórias, a essas ficções que tanto amamos. E não só isso. É sobre a taxação de livros. Bom, galera, muito já foi dito sobre esse assunto dessas semanas passadas, sobre a intenção do governo em taxar em 12% a produção de livros, produção e comercialização de livros no país. Ah, mas alguns outros países taxam, e aí? Tá, mas por exemplo, eu não tô falando da Dinamarca, que coloca 134% na produção, porque se eu fosse falar da Dinamarca, eu ia ter que falar sobre economia, educação e outros tantos detalhes da Dinamarca. Eu tô falando do Brasil. E aqui vale ressaltar que no Brasil, a produção e a comercialização de livros é isenta de impostos há mais de 70 anos. Começou com uma emenda constitucional, 46, promovida por Jorge Amado, e foi mantida pela Constituição de 88, visando incentivar a educação e a leitura no país. E até hoje, isso segue como causa pétrea da Constituição, que isso significa que não pode ser alterado. Aqui a gente tem que entender que qualquer manobra que visa o acesso à informação, à cultura e à educação não é apenas uma ação econômica, é uma questão de controle. Ao contrário do que foi dito para tentar justificar a ação de que livros seriam um produto elitizado, não podemos pensar assim. Temos que ir exatamente para o lado oposto disso, democratizando cada vez mais o acesso, porque isso incentiva a educação. Para resumir e ilustrar isso com alguns ganchos. Mais do que qualquer coisa, precisamos buscar e pensar sobre essas ações com mais atenção. Como já citado Montrose, pai de Áticos, pensava. Precisamos saber mais sobre aquilo que estamos lendo, porque todas as histórias têm seus vilões. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês entendam meus pontos. Um agradecimento especial para quem vem seguindo, curtindo e promovendo o conteúdo do canal. E é isso aí. A gente se vê no próximo fanzine.